teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és o só Deus, supremo Criador. Amém. A próxima canção é Colossenses 1. E fala o que falamos na EBD. E elevemos agora neste momento e louvemos juntos ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Foi o agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi o agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi o agrado de Deus que em tudo ele tem
Amados, este é um momento de dízimos e ofertas. Ofertas, né? Para ficar melhor entregado aqui o nosso contexto reformado. Eu gosto de um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia, abra aí. O que representa do Novo Testamento? Marcos 12, versos 41 ao 44. Diz o seguinte, irmãos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44. E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando assim os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Verso 44. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Amados, muitos podem pegar esse texto aqui e transformar ele em um incentivo para você fazer loucuras, para você entregar tudo que você tem, inclusive passar necessidades. Mas não é sobre isso que o texto diz. Jesus está de frente ao tesouro, observando cada um levar lá as quantias. Muitos levavam muito, mas muito daquilo que sobrava. Essa mulher levava o seu único sustento. A pergunta que você deve fazer ao texto é: o que levou essa viúva a ter essa atitude? Eu respondo aos irmãos que foi aquilo que cantamos no Salmo 142. A confiança, o refúgio, a fé que ela tinha no seu Deus. O momento aqui, irmãos, não se trata de quantias, mas se trata da gratidão do seu coração. Se trata da confiança. Se trata do seu relacionamento com Deus. O dízimo, aqui nesta igreja, não é obrigatório. Você deposita aqui o que você sente que realmente é devido. Não sei se é 10%, não sei se é 1%, não sei se é 20%. Isso é o seu coração para com Deus. É a sua gratidão. Mas o que se espera de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro filho de Deus, é que ele seja grato a Deus. Porque é certo que o seu emprego, o seu sustento, tem uma fonte, que o nome dele é Deus, o sustentador de todas as coisas. Então que você possa fazer isso agora. Se você veio preparado para ofertar, a Juliane estará passando no seu local, e você poderá estar depositando os seus dízimos, suas ofertas. Você que nos assiste, teve um problema aí, tá, irmãos? Voltamos. Está aqui os dados bancários, IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39 799 944 1000 contra, dígito 06, que também é a nossa chave Pix. O banco é o 290, PagSeguro. A agência 0001 e a conta corrente 166 165 36, dígito 5. Aí você, da onde você esteja, nós temos alguns longínquos que têm sustentado nossa obra aqui também, que têm colaborado. Tem pessoas que eu nunca vi, mas nosso tesoureiro lá depois me informa: olha, tem pessoas abençoando a igreja. E isso é o agir de Deus, é a mão do Senhor. Então eu queria nesse momento pedir que o nosso irmão Gessé fizesse uma oração, Gessé, ficasse de pé e agradecer por cada ofertante, por cada pessoa que se sente grata no Senhor e sustenta esse trabalho. E aqueles que não têm trabalho ainda, ou não entendem a questão da gratidão, que Deus possa estar abrindo os corações delas. Amém? Vamos orar. Deus Santo, te louvamos, Pai, por graça, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, ajudando esta obra, por intermédio dos missionários por ti, Senhor. Te louvamos por isso, Deus. Pedimos também a tua graça sobre aqueles que ainda não podem ou aqueles que ainda não entendem, por isso não contribuem. Que o Senhor possa, Senhor, abrir portas de emprego e também abrir entendimento, Senhor, para que possa crescer em oferta também esta igreja, para que por meio disso a sua igreja também possa, Senhor, avançar. Nós somos gratos por ti, pelo que já temos recebido, Senhor.
peço que continue nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças ao nosso Senhor. Que Deus faça cada pessoa aqui crescer no conhecimento da verdade e na graça do nosso Deus. Amados, gostaria de chamar aqui o nosso irmão Felipe. Hoje eu estou de folga. Tá? O nosso irmão Felipe é o seminarista aqui da igreja. Temos também a nossa irmã Laura, que é seminarista, né? O nosso irmão Gessé e o nosso irmão Edson, né? Que estão estudando aqui no nosso seminário teológico da Charles Spurgeon. Nosso irmão estuda na Teológica de São Paulo. Né? Não é um seminário confessional, porém, mas tem grandes nomes lá, né, que tem ensinado o nosso irmão e ele tem crescido na graça. Então eu queria fazer uma oração pela vida dele agora. Gostaria que você orasse no seu lugar, para que Deus utilize a vida dele, né, como um instrumento que transmite a sua verdade, tá? E que essa verdade modifique as nossas vidas. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento eu quero orar ao Senhor e pedir que a instrumentalidade da vida do teu servo Felipe realmente, Deus, seja eficaz nas nossas vidas. Que tudo que ele preparou, Deus, tudo que o Senhor deu entendimento para ele, diante do texto, possa ser facilmente, com clareza, aplicado em nossas vidas. Que o Espírito Santo da verdade esteja o guiando, o direcionando em tudo aquilo que será dito. Peço a tua mão, o teu cuidado sobre a vida do Felipe. Que o Senhor, Deus, nos abençoe mais uma vez. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu trouxe um notebook que o tablet começou a dar problema. Começou a comer palavras, aí eu lembro. Não sei o que está acontecendo com ele. Só Jesus. Chega na hora de a gente pregar, porque acontece que ele passa mal, tem febre, o computador não funciona. Mas o importante é que a palavra seja proclamada, pronunciada. Amém? Vocês passaram bem no dia do Senhor? Se prepararam para estar aqui na igreja, cultuando? Isso é importante. Converso sempre com o André e a gente vê a questão dos puritanos, como eles se preparavam para o culto, era de suma importância. Aquela expectativa de estar na casa do Senhor, do dia do Senhor, né? O culto familiar, isso é imprescindível para nós. Né? A gente acabou, de acordo com o tempo, a gente perdeu esse costume, porque soa meio estranho, mas esse ritual, sabe, de se preparar para estar na casa do Senhor, para estar no dia do Senhor. Então, é de suma importância que você venha, se você não entende, busque alguém que tenha conhecimento, para que você compreenda a importância de orar, de ler a palavra com a sua esposa, de cultuar com a sua esposa no dia do Senhor, não é só aqui no culto, né? Na sua casa mesmo, cultue ao Senhor. Tire esse dia para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Hoje eu fiquei incumbido de expor as Escrituras aos irmãos. E o texto que eu vou trabalhar nessa noite é o Evangelho que João escreveu no capítulo 2. São apenas 3 versos. 2 versos. 23 ao 25. Evangelho que João escreveu. A minha versão aqui é a Almeida Revista corrigida, tá? Pode ter algumas palavras diferentes, mas é o mesmo sentido, tá? Diz assim o texto. No subtítulo está: muitos creem em Jesus. Mas a gente vai entender o que é esse crer em Jesus, de acordo com esse texto aqui. Estando ele em Jerusalém, ele quem? Jesus. Durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? São apenas
3 versos, mas eu peço que você preste total atenção, porque são apenas 3 versos, mas traz muito conhecimento. Esse texto ele faz uma transição do que foi passado domingo passado, né, a questão de Deus, de Jesus purificar o templo, para o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, isso daqui é uma espécie de introdução do que vai acontecer no encontro de Jesus com Nicodemos. E o evangelista aqui traz uma teologia profunda do que ele está tratando sobre a existência e a soberania do próprio Cristo. Né? A gente trabalhou sobre a Trindade, João aqui trabalha muito sobre a divindade do próprio Cristo, a essência, né? Essa essência divina. Então, a princípio, irmãos, para a gente compreender um texto, né, a gente precisa entender qual é a intenção que o autor tem em escrever tal texto, ou no caso aqui, o Evangelho. Eu não vou trazer todo o contexto, não. O André já fez isso no início da exposição do Evangelho. Mas eu quero só trazer à mente de vocês para que nós compreendamos o que João tem em foco ao escrever exatamente esta passagem. Então, a gente precisa sempre lembrar qual é a intenção do autor. E está aí uma lição para vocês. Quando vocês forem para um texto, sempre procura saber qual é a intenção dele. Qual a intenção do autor em escrever determinado texto, determinada carta? Ele tem uma intenção. Todos nós temos uma intenção quando queremos escrever ou falar alguma coisa, seja até uma publicação no Facebook. A gente tem uma intenção ao escrever alguma publicação, seja chamar a atenção de alguém, seja expor a nossa vida, mas você tem uma intenção. A mesma coisa é o autor bíblico, ele tem uma intenção ao escrever cada palavra. Então, a primeira coisa o que resume esse evangelho, o propósito essencial e a priori desse evangelho, está escrito no capítulo 20, verso 30 e 31. Consegue pôr aqui, Lisa? Capítulo 20, verso 30 e 31. João dizendo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, esse é o propósito do evangelista. É fazer com que as pessoas que já estão no caminho continuem a crer, e aqueles que não creem passem a crer em Jesus Cristo. Mas não somente na pessoa, mas que Ele é o próprio Deus, que Ele é o próprio Filho de Deus. Então, a passagem que iremos trabalhar nessa noite, ela traz a transição, quanto do prelúdio, do que irá se tratar posteriormente, no caso, o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, ele faz esse prelúdio do que ele vai tratar com Nicodemos mais para frente. Isso o André vai expor no próximo domingo. Mas essa é uma espécie de introdução para que Jesus vai abordar Nicodemos. Mas tanto o que vem antes desta passagem, a purificação do templo, quanto o que vem depois, no encontro de Jesus com Nicodemos, mostra-nos a real condição do coração humano, um coração idólatra. E eu intitulei essa mensagem como a idolatria do coração humano. Nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu fui para o texto com uma intenção. Está aí um erro de hermenêutica. Você fui para o texto com uma intenção. Na verdade, é o texto que tem que falar com você, não você querer dizer algo ao texto, ou forçar o texto a dizer o que você quer. Então eu fui para o texto com uma intenção, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, não é isso que Deus está querendo tratar através das Escrituras. Então, aqui nós trataremos sobre a idolatria do coração humano. A grande verdade, irmãos, é que somos todos idólatras. Cada um de vocês, eu, somos idólatras. Até mesmo Mateus é idólatra. Você pode estar, nossa, Mateus é idólatra? Sim, ele é idólatra. O grande reformador João Calvino, certamente, ou acertadamente, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você pode estar perguntando, até mesmo Mateus é idólatra? Eu digo, sim, até mesmo Mateus, ele é idólatra. Na realidade, constantemente nós criamos ídolos para nós. E nós sempre nos prendemos à idolatria, a você criar uma escultura,
né? Um Deus mais ou menos desenhado ali, mas um Deus ou um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Esse se torna um ídolo para nós. Então, um ateu, ele coloca acima de Deus, acima das Escrituras, a ciência, o conhecimento dele. Então, esse é o Deus do ateu. O homem ele não consegue deixar esse senso de divindade. É chamado de senso de divindade porque o homem ele tem esse senso de que existe um Deus. Existe alguém superior a todas as coisas, alguém que criou todas as coisas. Então o homem não consegue deixar de adorar alguém, seja imagem de animal, seja a ciência, seja o conhecimento, mas ele sempre vai adorar a alguma coisa. Até um índio lá no Amazonas, lá, nem sei se existe ainda, mas que não tem contato nenhum com nós, pessoas, cidadãos urbanos, ele sabe que existe um Deus. Se você for lá, ele tem um Deus lá, seja uma árvore, seja um animal, seja o sol, seja a água, alguma coisa ele colocou para adorar. Porque existe esse senso de divindade. Nós temos essa necessidade de crer em alguma coisa. Há quem diga que a fé é a âncora da nossa alma. Então nós precisamos crer em alguma coisa. Nós precisamos acreditar em algo para conseguir viver. Porque é isso que traz esperança para nós. É crer que tem alguém superior a nós que está cuidando, seja espiritualmente, seja materialmente. Aliás, temos a capacidade de pegar o Deus das Escrituras, o Cristo das Escrituras, e fazermos deles um Deus, um ídolo para nós mesmos. E aí você pode perguntar, como assim? Eu pego Deus das Escrituras, eu pego Jesus das Escrituras e formo ele um ídolo? Sim, nós temos essa capacidade de construir com o Deus das Escrituras um ídolo para nós. Quem nunca ouviu aquela frase, e até virou um filme, em seus passos o que faria Jesus? Embora soe lindo isso daí, é bonito, poxa, eu vou pensar o que Jesus faria nessa determinada ocasião, nesse problema, nessa situação. Eu vou pensar como Jesus pensaria. Mas existe uma linha muito tênue de você colocar aquilo que você acha que Jesus faria do que aquilo que as Escrituras diz que ele faria. E quando você coloca aquilo que você acha que ele faria, você constrói um Deus para você mesmo. E isso é muito sério. Você está quebrando um mandamento. A igreja, o pastor André estava fazendo uma exposição dos mandamentos. Você está quebrando um mandamento. Você está construindo um Deus, um próprio Jesus particular para você. Então, muito cuidado com essa filosofia. Olha que lindo, ó, em seus passos, ou nos meus passos, o que Jesus faria. Tudo tem que ser pautado nas Escrituras. É nela que nós precisamos ter um entendimento de quem é Jesus. E até mesmo Deus. Quantas vezes a gente vê a publicação, mas Deus é amor. E a gente às vezes fala assim, não, mas Deus ira. Mas Deus é justiça. A pessoa, não é possível. Deus é amor. Deus ele ama as pessoas. Ele deu seu filho. E é o texto-chave. E Deus amou o mundo de tal maneira. E é sempre isso. E as pessoas o que elas fazem? Desconstrói Deus e constrói um Deus à sua imagem. E só um Deus que ama. Quando fazemos isso, estamos criando um Deus para nós mesmos. Cuidado com a idolatria, irmãos. Até mesmo nessas situações nós estamos criando um Deus para nós mesmos. E não é isso que fazemos. Quando dizemos essas palavras, temos como pressuposto aquilo que nós achamos que ele faria, ou seja, o que Jesus faria, e não o que as Escrituras dizem que ele faz. Então, quando você tiver alguma coisa, o que Jesus faria? Corre para as Escrituras. O que Deus é? Corre para as Escrituras. É ela que tem o que dizer quem Deus é, quem Jesus é. João, aqui nesse texto, tem a intenção de levar os seus leitores a uma fé genuína, pautada em que Cristo é o Filho de Deus. É essa a intenção, não foi isso que a gente leu no texto? É levar as pessoas à crença de que Cristo é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Nós vemos isso desde o capítulo 1, ele falando sobre o Verbo encarnando. Então essa é a intenção
de João. E não o que ele pode fazer, ou seja, não o que Cristo pode fazer. Não o que nós achamos que ele é, mas o que as Escrituras diz que ele é. Então João está levando nós a um pensamento de que Cristo é o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, partindo das Escrituras. Não é aquilo que ele acha que Jesus Cristo é, mas é aquilo que as Escrituras diz que ele é. Então, fica uma lição para vocês. Pensem, cuidado com a construção do Deus de vocês. Vão para as Escrituras. E João vai expor esplendidamente isso para nós. Partindo para o texto, verso 1. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Repare que João ele faz um destaque aqui, estando ele em Jerusalém. Remete-se, lembre-se do que foi pregado no domingo passado. Jesus havia expulsado os cambistas, aqueles comerciantes do templo, e ele expulsou as chicotadas. Lembre-se disso, não esqueça. O evangelista relata que Jesus permaneceu em Jerusalém, mesmo após a expulsão dos cambistas do templo. Muito provavelmente as pessoas após esse acontecimento começaram a olhar de maneira diferente para Jesus. Então imagine, Jesus acaba de expulsar os cambistas, a chicotada, né? Olha aí a desmistificação de quem Jesus Cristo é, somente um Jesus de amor que aceita tudo. Jesus expulsa os cambistas do templo, a chicotada, e após isso ele continua em Jerusalém. Provavelmente, é certeza que ele começou a ser perseguido. As pessoas começaram a olhar para ele, mas esse daí é o que prega o amor? Mas esse daí é o que fala sobre a paz, sobre a gente perdoar o irmão, a gente amar o próximo. Provavelmente, eu tenho a plena certeza que ele sofreu essas perseguições. Eu até brinco aqui, eu imagino o site de fofoca da época, o Fuxico Gospel da época, dizendo, aquele que prega o amor ao próximo, entra no templo e expulsa os cambistas chicotados. Ou aquele que prega a paz criou um alvoroço dentro do templo. Você vê como a gente começa a perceber quem realmente Jesus Cristo é. Ele não é tolerante ao pecado. João está desmistificando quem Jesus é. Mas a resposta de Jesus a essa provável perseguição foi permanecer em Jerusalém. É o que o texto diz. Ele estava em Jerusalém, ele continuou em Jerusalém. A resposta de Jesus a essa provável perseguição foi permanecer em Jerusalém. Jesus não fugiu, Jesus continuou ali. Jesus não estava ali para agradar a homens, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Essa é a primeira lição que João nos deixa. Jesus está fazendo a vontade do Pai. Ele não está procurando agradar a homens. Ele não está procurando ser aceito pela sociedade, a agradar as pessoas, a ser um homem politicamente correto. A intenção dele é fazer a vontade do Pai. Então está a primeira lição. A primeira lição que nós tiramos aqui nesse texto é: permaneça e faça aquilo que Deus te designou. E fazer o que Deus te designou, você vai sofrer perseguição. Você vai ter retaliações. E fazer a vontade de Deus resultará em perseguição. Lembra o que aconteceu com Pedro? Lá em Atos, no capítulo 5, verso 25 ao 33? Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-os, apresentamos ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, ou seja, de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem, assim o Espírito Santo de Deus outorgou a que lhes obedecem, aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Ou seja, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós sofreremos perseguições. Basta você tomar a posição de ser fiel às Escrituras. A primeira coisa que irão falar é que você é um santarrão, que você é um fariseu, que você é um puritano. É a primeira coisa. Mas, meus irmãos, importa obedecer a Deus do que querer agradar a homens. Jesus está nos ensinando isso. Ele permaneceu no foco, fazendo aquilo que foi designado para ele. E no mesmo texto de Atos, no verso 40 e 42, olha o que acontece. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles retiraram o sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Percebe? A alegria em ser perseguido, a alegria em ser açoitado, essa é a nossa alegria. Persigam-nos. Falem contra nós, o importante é obedecer a Deus e regozijando-nos, porque estamos sendo perseguidos por causa das Escrituras. Essa é a lição que João nos ensina a princípio. Jesus permaneceu ali, mesmo sendo perseguido, porque ele tinha um propósito. Ponto 2. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Podem ver aí o mesmo verso, aí no verso 23, só na parte final. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. João relata que muitos estavam crendo em Jesus. Parece lindo isso. Vendo os sinais que ele fazia. Muitas pessoas estavam crendo em Jesus, crendo que ele realmente era o Deus, porque ele estava curando, fazendo sinais. A pergunta hermenêutica que nós fazemos ao texto é: essa fé partia de onde? Essa é a pergunta que nós fazemos no texto. Da onde partia essa fé dessas pessoas? Da onde estava firmada a fé dessas pessoas? E aí nós vamos partir para o entendimento do texto. O texto nos apresenta o que na gramática da língua portuguesa chama-se de oração subordinada. Eu vou explicar isso para vocês, mas isso é primordial para que nós entendamos o que está acontecendo aqui. A oração subordinada depende de outra oração para fazer sentido. É exatamente o que está acontecendo aqui. A oração, a princípio, é entre vírgulas, vendo os sinais que ele fazia. Você pode reparar, está entre vírgulas, eu acho que a sua versão está assim também. Vendo os sinais que ele fazia. Só tem sentido quando lida junto com a outra oração. Ou seja, muitos creram no seu nome. Então, a subordinação da oração ali, ela só tem sentido quando você lê ao todo, lê tudo, o versículo inteiro para você entender o que está acontecendo. A oração entre vírgulas também traz a explicação de onde vinha a fé dessas pessoas. Tendo isso em mente, você consegue saber ou ter um entendimento de onde vinha as fés, ou a fé dessas pessoas. A fé dessas pessoas vinha nos sinais. Nos sinais. Ou seja, nas curas, nos milagres que Jesus estava fazendo. Então a fé dessas pessoas estava pautada somente em sinais. John MacArthur chama essa fé de espúria. Ou seja, é uma fé falsa. Porque está pautada em quê? Em somente coisas materiais. É uma fé falsa. Porque ela não advém do próprio Cristo, mas naquilo que Ele pode fazer. Como está a sua fé? Onde está pautada a sua fé?
O texto parece bonito quando você lê a princípio. Nossa, as pessoas creram em Jesus. Mas se você olhar detalhadamente ao que está acontecendo, a fé dessas pessoas estava sendo pautada somente em coisas terrenas. E uma fé pautada em coisas terrenas é uma fé espúria, falsa. Podemos notar a diferença da fé dos discípulos no verso 18, anterior a esse texto. No verso 18 e 22. Olha comigo. A gente está no 23. Olha o verso 18 aí, volta um pouquinho. Está ali? Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu os levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura, na palavra que Jesus dissera. Aonde está pautada a fé dos discípulos anteriores aqui? Nas Escrituras. Olha o contraste da fé desses homens que estavam aqui. A fé desses homens estava pautada em milagres, mas a fé desses discípulos estava pautada nas Escrituras. Essa é a verdadeira fé de todo aquele que é salvo. É pautado naquilo que o próprio Jesus deixou, na palavra do próprio Cristo, ou seja, nas Escrituras. A nossa fé precisa ser pautada nas Escrituras. Essa é a fé genuína, a fé pautada nas Escrituras. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir, se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa é a fé genuína, é a que vem da palavra do próprio Cristo. Então a fé desses homens aqui desse texto, no verso 23, era uma fé falsa, estava pautada em milagres. Verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Eu quero aqui só abrir parênteses para que vocês entendam. Embora algumas versões erroneamente colocam um ponto final entre o verso 24 e 25, eu creio que a sua versão deve estar assim, acho que só a Bíblia de Jerusalém, ao meio da revista corrigida, e eu acho que a King James atualizada não tem ponto final, eu não tenho certeza. Mas há um erro aí, porque no grego não existe ponto final. João está detalhando um pensamento aqui. Ele está passando uma ideia aqui. Então não pode ter ponto final aí, porque tudo vai se comprometendo, vai se complementam um ao outro. Um verso se complementa ao outro. Quando você põe um ponto final, você está perdendo, parando um raciocínio. Na versão grega, não existe esse ponto final entre o verso 24 e 25. Nós vamos ver isso lá mais para frente. João diz que Jesus não se confiava a ele. A palavra grega traduzida para o português como confiava é epistel, que vem da raiz pistel, que significa creio, acredito, confio. Essa palavra é usada também no verso 23. É a mesma palavra que é usada quando as pessoas, que o autor vai falar que muitos estavam crendo por causa dos milagres de Jesus. É a mesma palavra. Embora tendo o mesmo significado, há diferença no uso. Jesus não confiava, pois ele conhecia o interior do homem. Aqueles que o seguiam confiavam por aquilo que ele fazia, ou seja, pelo exterior. Ou seja,
a diferença dos termos aqui usados. Jesus não confiava nos homens ali, porque ele conhecia o que estava no coração. Mas a palavra grega usada para esses que estão seguindo Jesus é usada para crer, mas crer no sentido de crer nos milagres de Jesus. Está pautado nas coisas que Jesus fazia. Então a diferença desses termos usados, Jesus usa de uma forma e essa multidão, essas pessoas usam de outra forma. O homem vai pelo exterior, Jesus pelo interior, no coração. Olha o que diz 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jesus, ele vê o interior. É a diferença que os homens estão olhando apenas para o exterior, mas Jesus, ele conhece o interior. Então, a diferença no uso dos termos aí. Segundo ponto desse mesmo verso. Porque os conhecia a todos. A conjunção porque está no explicativo. Ou seja, ela explica o que está vindo anteriormente. O que está vindo anteriormente é: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, por quê? Porque os conhecia. Então, essa conjunção aí, ela está no modo explicativo. Ou seja, ela explica o porquê Jesus não se confiava a eles. Porque ele conhecia a todos. É por isso que Jesus não se confiava, ele conhecia o coração do homem. O verbo conhecia no grego está no infinitivo aqui. Está como gnosken. Numa tradução literal ficaria ele conhecer a todos. É estranho no português, mas no grego traz um entendimento muito mais amplo. Ele conhecer a todos. Porém, no português fica estranho a uniformidade da frase. Mas para o entendimento do texto, tem grande significado. Significa um ato contínuo. E aqui a gente volta na intenção do autor. João nos mostra que neste verso, nos mostra neste verso a divindade de Jesus Cristo. A sua onisciência. É usado aqui o verbo no infinitivo no grego. João está usando propositalmente esse verbo para dizer ele conhece todo o tempo, está no infinitivo. Ou seja, ele conhece em todas as eras, em todos os tempos. Ele conhece o coração do homem. Ele conhece. João nos mostra aqui nesse verso a divindade e a onisciência de Cristo. Para a compreensão judaica, somente Deus pode conhecer o coração do homem. E é exatamente com essa intenção que o evangelista escreve: Jesus Cristo é Deus. Irmãos, João tem um propósito. E é aquilo que a gente leu no início, ele tem um propósito de levar as pessoas a crer que Jesus Cristo é Deus. Então ele está usando esses termos propositalmente. Ele está mostrando que Jesus é Deus, a onisciência, ele conhece o coração do homem, não em um tempo, não no passado, nem no futuro, mas sobre a eternidade, ele conhece o coração do homem, ele é o próprio Deus. Verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. E aí de novo, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João, neste verso, quer fechar o raciocínio e fazer um prelúdio para a passagem posterior, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Mas há uma profundidade, irmãos. Nesses últimos versos, João tem uma profundidade nessa teologia dele. Novamente, o evangelista ressalta a onisciência de Cristo. Porém, agora ele muda a palavra. Para algumas pessoas, ou como ele diz, muitas pessoas creram em Jesus, ele passa para todas as pessoas. Então ele usa o substantivo que está no grego, está entre toi, antropoi. Toi, antropoi. Que significa no homem. Presta atenção, no homem, dentro do homem.
Outra palavra que João usa aqui é autós e gar. Isso traduz como ele, pois, conhece o homem. Irmãos, João ele tem a intenção em todas essas palavras. Ele quer trazer um conhecimento profundo de quem é Cristo. Então, partindo para o primeiro texto, primeiro termo, toi antropós. Esse substantivo está no locativo. O que significa? Local. Quando ele diz que Jesus conhece toi antropoi, conhece no interior do homem, dentro do homem. Ele conhece a essência desse homem. Percebe? A profundidade de João, ele está falando que Jesus não conhece o exterior somente, mas o interior desse homem, da natureza humana. Outra palavra que João está usando é autós e gar, que podemos traduzir entre ele, pois, conhece o homem. Essa preposição que está sendo usada aí, algumas traduções colocam como pois ou como porque, no grego tem diferença também. Essa preposição em gar, que no português é traduzido como pois, na língua grega está no causal positivo. Eu vou explicar o que é isso. Existe outra palavra grega que também pode ser traduzida como pois, que é roti. Porém, João usa essa palavra propositalmente para mostrar a causa de Jesus não confiar no homem. Então, por isso que eu falei desde o início, não colocar um ponto final entre o verso 24 ao verso 25, porque João está tendo uma intenção no texto. João tem um propósito ao escrever esse texto. João usa essa palavra propositalmente. Ele sabe o que está dentro do ser humano. O evangelista está colocando todas as pessoas, ou seja, judeus e gentios, debaixo da mesma natureza. João usa esse autós e entre vírgulas como a causa de tudo, ou seja, a causa de Deus não confiar no homem está aqui por causa da natureza do homem. Percebe? João está colocando palavras específicas para mostrar que a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, é uma natureza errônea, é uma natureza ruim. Então, ele tem um propósito em escrever dessa forma, colocando esses termos. Parece um pouco difícil, irmãos, mas quando você começa a ler, você vai vendo como é específico o grego, como ele é objetivo naquilo que o autor quer dizer. Então, o evangelista está colocando todas as pessoas, ou seja, judeus e gentios, debaixo da mesma natureza. Ou seja, a natureza caída, a natureza pecaminosa. Olha que Romanos 5, 12, capítulo 5, verso 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. João está fazendo a mesma coisa. Ele está colocando todo mundo no mesmo patamar. A natureza, a essência humana é má. A natureza humana é pecaminosa. Irmãos, João é muito específico e muito robusto em sua teologia ao destacar quem é Deus e quem é o homem. E embora seja apenas 3 versos, irmãos, João traz uma riqueza de teologia. E eu quero, irmãos, concluir com um pensamento. Concluamos que precisamos ter uma fé pautada, não em coisas, não em pessoas, não em recursos, mas na palavra de Cristo. Por mais que tentamos e até consigamos enganar as pessoas, Jesus nos conhece. E se estamos assim, ou se estamos aqui nessa noite, dessa forma, com uma fé escura, com uma fé falsa, você pode tentar enganar a cada um. Jesus te conhece. Jesus conhece a sua fé. O necessário é nascer de novo. É isso que vai ser tratado nos versos posteriores, que será tratado no domingo que vem.
João está tratando aqui da natureza pecaminosa para levar as pessoas ao arrependimento, à busca de uma nova vida em Cristo. Não foi isso que nós vemos? A intenção dele é levar as pessoas a crer em Jesus. Então concluímos que precisamos ter uma fé pautada nas Escrituras. Quando a nossa fé não é pautada nela, é uma fé escura. Quando a nossa fé não é pautada no Cristo das Escrituras, é uma fé falsa. É um Deus falso. Quando nós criamos Jesus Cristo de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que a gente pensa, nós estamos criando um Deus para nós mesmos. Cuidado com a idolatria. Seja sincero, irmãos, na sua oração. Seja sincero ao vir na igreja. Senhor, eu não tenho uma fé verdadeira. A minha fé está sendo pautada em coisas. A minha fé está sendo pautada em milagres, em coisas materiais, e não no Senhor Jesus Cristo, e não nas Escrituras. Então, necessário é nascer de novo. Esse nascer de novo, somente Cristo pode fazer. Somente através da fé genuína, gerada através da palavra de Cristo. Que vocês possam crer na palavra. Somente assim a sua fé será robusta, será firmada. É uma fé pautada de acordo com as Escrituras, ou seja, gerada pelas Escrituras. Que possamos crer e firmar a nossa fé nas Escrituras e no próprio Cristo. Embora sejam poucos versos, irmãos, há uma profundidade que João está querendo dizer. E isso está abrindo um prelúdio para os próximos versos e capítulos. Amém? Que vocês possam crer em Jesus Cristo e crer nas Escrituras. Essa era a ênfase dos reformadores. Só a Escritura. Ou seja, somente as Escrituras. A nossa fé tem que ser pautada somente nas Escrituras. Amém? Que vocês possam sair com a mentalidade de que vocês precisam firmar a sua fé nas Escrituras. Amém? Eu quero fazer somente mais uma oração. Senhor, está aqui a tua palavra. Poucos versos, Senhor, mas que traz entendimento e desmistifica, Senhor, tudo aquilo que nós cremos. Tudo aquilo que nós achamos que é fé. Talvez a nossa fé está como dessa multidão, pautada em coisas, pautada, Senhor, em milagres, e naquilo que o Senhor pode fazer. Mas nós pedimos a tua misericórdia, que a nossa fé seja firmada nas Escrituras, que a nossa fé seja gerada pela pregação do Evangelho, ou seja, pela exposição da tua palavra. Senhor, se eu cheguei dessa forma, porque somente o Senhor conhece o interior, conhece, Senhor, a nossa natureza, que o Senhor possa gerar uma fé genuína, pautada no Senhor Jesus Cristo, firmada em Jesus Cristo. Pois quando uma fé está firmada em Ti, Senhor, nada pode nos abalar. Nos ajude, Senhor, ao decorrer dessa semana, nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, ter uma fé, Senhor, firmada no Senhor. E que não possamos ligar, Senhor, para as perseguições, mas somente estar firmado naquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que é, Senhor, a rocha, onde a igreja está instituída. Nos ajude, Senhor. Eu oro assim, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glórias ao nosso Eterno. Para trazer mais sentido, né, no significado desse texto, foi bem completa, mas olha a intenção do evangelista João, quando ele cita e chama o testemunho de Natanael. Consulta aí no verso 1, capítulo 1, verso 40.
47. Olha o verso 47 do capítulo 1, meu amado. Do Evangelho de João. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Todo o assunto relacionado aqui hoje, se você jogar de encontro com Natanael, a fé dele era uma fé verdadeira. Por quê? Com base em quê? No verso 45. Felipe encontra Natanael e diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então já responde que tipo de Jesus ele cria. Né? Que Deus abençoe nosso irmão Felipe, que ele continue, né, nos abençoando aqui com a exposição da palavra. Vamos ficar de pé? Agradecer ao Senhor e vamos despedi-los na graça do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer porque o Senhor tem colocado no coração do Teu servo Felipe expor as Escrituras com fidelidade, que o Senhor continue a desenvolver ele, Pai de amor, para o Teu louvor, para a Tua glória, Deus, e para que a igreja seja abençoada cada vez mais. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Teu servo, pelo Teu agir na vida dele, principalmente. Mas que possamos examinar que tipo de fé nós temos. Que possamos, Deus, refletir sobre o que é que nos fixa, nos alicerça em uma igreja, no Evangelho. Se realmente é a fé na pessoa de Cristo, ou se é naquilo que Ele nos oferece. Que o Senhor nos conceda essa graça, Deus, de poder sermos convencidos dos nossos erros. Obrigado, Pai. Eu te agradeço. E despeço, Pai de amor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na comunhão e na consolação do Espírito Santo de Deus. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma ótima semana, meus amados. Você se mantenha firme, buscando o Jesus Cristo das Escrituras. Deus abençoe. Temos um caldo ali, tá? Se você não estiver com pressa, pode tomar um caldo verde, tá? Antes de ir embora. Deus abençoe.